Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar com vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante e também tem polêmica que eu vou falar para vocês que eu tô boladão, meu irmão. Entre os assuntos, atleta reposta fotos antigas e causa ira na torcida do Vasco. Isso é pra gente começar rindo. Eu vou falar também sobre a caminho do Flamengo após não atingir meta. Lohan vive ostracismo, tá? Vamos ver sobre o que é isso aí que tá acontecendo, tá? E o Almeria ironizou o Flamengo por ter cobrado uma dívida. Olha só, cara, o devedor ironizando o cara que vai cobrar. É isso aí, rapaz, esse mundo tá cada vez pior. Vamos lá, Arrascaeta, Varela e Léo Pereira vão ser poupados no jogo de hoje, tá? Eu vou explicar melhor por quê, se estão machucados ou não, ou se é opção mesmo, tá? E o Carrascal, cara, que pegou 4 jogos de suspensão e eu vou explicar tudinho pra vocês a partir de agora. Só pedindo, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta que dá bastante engajamento quando vocês comentam e compartilhe o vídeo, por favor, nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, valeu? Vamos lá, olha só, o atleta reposta fotos antigas e causa ira da torcida do Vasco. Vamos saber o que é isso. O jogador Matheus França, do Vasco, causou polêmica ao republicar algumas fotos em que foi marcado no Instagram. Comemorando o aniversário nesta quarta-feira, o volante compartilhou registros antigos, de 2023, nos quais aparece celebrando com um bolo do Flamengo, maior rival do Cruz Maltino. Na época das imagens, o atleta ainda defendia o time rubro-negro. E o melhor de tudo, rapaziada, são os tweets aqui, olha só. Não pode mais vestir a camisa, ganha 1 milhão por mês, joga sempre de sacanagem e ainda posta 3 fotos com o bolo do Flamengo. É pra tomar apavoro, multa e rescisão, disse um. O outro, Matheus França simplesmente mijou na torcida e no clube do Vasco. O moleque é louco, cara. Olha aí o bolo. Mijou é muito bom, mijou na torcida é muito bom. Aí, tem uma página aqui que deve ser grande do Vasco, que é até verificada, falando sobre e unicamente campo e bola, defendi o Matheus França porque sim, acreditava na recuperação. Mas quando esse tipo de coisa acontece, é que o próprio atleta não se importa. Então quem somos nós para importar? Mas sem criar caos. Contrato vai acabar e ele vai pro... Aí já não dá para ler mais, né? Cara, tá muito engraçado. Após mais um péssimo jogo com a camisa do Vasco, parece que a última coisa que Matheus França quer é a paciência da torcida do Vasco, com a foto lá do bolo. E uma polêmica danada, cara, assim, dói muito, né, neles, qualquer coisinha que remeta a gente, eles se sentem. Vamos lá para assuntos sérios agora, rapaziada, olha só. A caminho do Flamengo após não atingir meta, Lohan vive ostracismo na Itália. Cara, é um absurdo isso, né? O que era para ser a grande vitrine europeia para o amadurecimento de Lohan transformou-se em um enorme problema tático e contratual. Emprestado pelo Flamengo ao Pisa até meio do ano, o jovem meia de 19 anos perdeu completamente o seu espaço no futebol italiano. O longo período de ostracismo do jogador, aliado à grave crise técnica enfrentada pela equipe, não apenas prejudicou o seu desenvolvimento em campo, mas também selou matematicamente o destino do seu contrato. A cláusula de obrigação de compra não será acionada, tá? Porque ele não vai atingir essas metas. E é o seguinte, o técnico lá já havia falado que ele é um jogador sem vontade e tal. Cara, assim, o Lohan teve todas as oportunidades da vida dele, cara. Assim, e eu não sei o que passa na cabeça desse garoto. Vai voltar pro Flamengo e provavelmente vai ser rescindido o contrato.
ou vão tentar emprestá-lo novamente para algum outro clube, né? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui, ó. Almeria ironiza o Flamengo por cobrar dívida de Lázaro. Piada do dia da mentira. Postaram. Vou explicar para vocês. O Almeria ironizou o Flamengo nas redes sociais após o clube carioca cobrar publicamente o clube espanhol por uma dívida referente à compra do atacante Lázaro em 2022. O time carioca estima que o débito é equivalente a mais de 1,8 milhão de euros, tá? 10,7 milhões de reais na cotação atual. Então é o seguinte, ó, o clube espanhol respondeu com ironia em sua conta oficial no X, antigo Twitter. O Almeria citou a postagem original do Flamengo sobre a dívida de Lázaro com a imagem de um juiz vestido de rubro-negro e uma declaração em tom jocoso. Publicaram um comunicado como se o veredito já estivesse decretado, enquanto o caso ainda está na justiça, 3 pontinhos. Quanta confiança! Ou isso é uma piada do dia da mentira? Escreveu o clube. Então, é assim, né? Eles são muito sem vergonhas na cara, né? Porque o que acontece? O Cristiano Ronaldo acabou de comprar uma parte do clube, então deve ter dinheiro lá, mas não pagaram. Então tá na justiça, tomara que tomem um transfer ban brabo para aprenderem, e que o Flamengo também aprenda, né, a negociar com certos clubes, também aqui do Brasil, né, para não ficar tendo esses problemas, né. Então, galera, vamos seguir aqui. Enquanto isso, eu só peço para vocês novamente, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta, que ajuda muito aqui o nosso canal. Eu quero falar, galera, sobre Arrascaeta, Varela e Léo Pereira, tá? Eles vão ser poupados hoje no jogo contra o Bragantino, tá bom? É o seguinte, o Flamengo decidiu poupar Arrascaeta, Varela e Léo Pereira da partida contra o Bragantino nesta quinta-feira, às 9h30 de Brasília, em Bragança Paulista. Eles estavam com suas respectivas seleções e foram avaliados com desgaste físico. Então, nenhum dos três está com lesão, nada disso. É desgaste físico, e se entrarem no jogo, se forem a jogo, pode ser que se machuquem, tenha lesão muscular, por exemplo. Então, para não correr esse risco, o Flamengo e a comissão técnica e o departamento médico acharam melhor fazer essa preservação dos três por segurança, tá bom? Mas nenhum dos três está machucado ou contundido, coisa parecida, tá? Galera, vou pro último assunto aqui, e o que mais me deixou bolado ao ler isso é impressionante as coisas que acontecem com o Flamengo, sabe? O Carrascal, não sei se vocês vão lembrar, lá na final da Supercopa, que ele foi expulso contra o Corinthians. Lembra como que ele foi expulso? Ele fez uma falta no primeiro tempo e foi expulso depois no segundo tempo, na volta do vestiário. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Foi a primeira vez e eu acredito que nunca mais vai acontecer. Pois bem, Carrascal pega 4 jogos de suspensão pela Supercopa, mas pode jogar nessa quinta. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês o que aconteceu, tá? O jogador foi julgado nesta manhã de quinta-feira. Então, o que acontece? O meia Carrascal foi punido com suspensão de 4 jogos pela expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, em julgamento do STJD. Porém, o meia poderá atuar contra o Bragantino nesta quinta, às 9h30, em Bragança Paulista. A punição deve ser cumprida em competições organizadas pela CBF, mas o artigo 133 do CBJD prevê que o efeito imediato pode não acontecer se o resultado for proclamado, o que foi o caso. Cenário que libera o colombiano para atuar na rodada. No julgamento, o Flamengo defendeu a prescrição do julgamento de Carrascal, mas não houve, né? Então, pegou aí 4 jogos de suspensão. Agora, vamos lá.
Qual é o nome daquele jogador do Corinthians? Eu esqueci, que deu um soco na cara do Jorginho, não sei que, paulista, né? Foi muito parecida a jogada. O cara deu um soco na cara do Jorginho, nada foi dado. Nada. Aí, e ele ainda assumiu, né? Que depois apareceu o vídeo, ele assumindo pro juiz, ele falando pro árbitro. Então, cara, aí, agora com o Carrascal, a expulsão já foi um absurdo, que foi depois do lance. Se na hora ali o juiz chamasse o VAR e expulsasse, beleza, tá tranquilo. Mas não, ele viu que fez besteira lá no vestiário deles, voltou do intervalo, aí chamou o Carrascal e expulsa o cara. Um absurdo. E agora o STJD, para completar essa besteirada toda, vai e mete 4 jogos de suspensão no cara, que é importante. Todos eles são importantes pro elenco, para rodar o time. Tem uma maratona de jogos por aí. E agora o Flamengo vai ficar desfalcado por 4 jogos de Carrascal por erro grosseiro de arbitragem e uma palhaçada de um julgamento, né? Porque só pode ser uma palhaçada. Rapaziada, só pedindo, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta, que dá bastante engajamento quando vocês comentam, e compartilhe o vídeo, por favor, nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Valeu?